2 Coríntios 4 e 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vamos agora para Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Aqui, o apóstolo João, que recebeu as mensagens do Senhor, ele está dizendo: "E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Vamos ler capítulo 21, versículo 8. "Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte." Só isto que vamos ler com a bênção de Deus. Então, existe uma realidade que poucas pessoas pensam e valorizam, mas que o Evangelho procura destacar, trazer isto à luz, a alma da pessoa, a realidade. Uma delas é, por exemplo, as pessoas não pensam que um dia terão que deixar este mundo, mas isto é certo, tão certo como a vida. Este livro sagrado nos diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, daqui a 100 anos, todos nós que estamos aqui, inclusive as crianças, não vão estar mais aqui. Em 2216, você não estará mais aqui, nem eu. Não, mas não vai precisar de 100 anos para muitos de nós deixar este mundo. Talvez 50 anos, talvez 30 anos, talvez 20 anos, talvez 10, talvez 5, talvez 1 ano. Quem tem garantia de vida? Mas o fato não é só esta verdade, mas é aonde você e eu vamos estar. Os nossos corpos lá no cemitério, mas a sua verdadeira pessoa, a minha verdadeira pessoa, eu mesmo, a minha alma, aonde nós vamos estar. Este livro destaca esta realidade. Nós acabamos de ouvir hoje
da alma deste homem rico que partiu para a eternidade sem estar preparado. Ele abriu os seus olhos em tormentos. Então a alma tem olhos, e tem boca também, e tem língua. Nós lemos que ele clamou para que um dedo fosse molhado na água e encostado na sua língua para refrescar a sua língua, porque ele estava atormentado naquelas chamas. Foi dito para ele que era impossível. Você ouviu a leitura. Mas aonde você vai estar? Você vai estar com certeza, e eu, ou qualquer pessoa em todo o mundo, nós vamos estar no lugar que nós escolhemos quando estávamos em vida. Você não está indo, ou eu, para o lugar que não está escolhendo. Fique certo disto hoje. Você vai estar na eternidade no lugar que você está escolhendo enquanto você está em vida. Ou você está escolhendo ir para o céu, ou você está escolhendo ir para o inferno, ou o lago de fogo, que no futuro, diante do grande trono branco, as pessoas vão ser tiradas, as almas vão ser tiradas do inferno para comparecer, alma e corpo e espírito, na presença do Senhor Jesus Cristo no grande trono branco, para de lá ser lançado num lago de fogo. E você ouviu a leitura, um lago que arde com fogo e enxofre, transmitindo uma linguagem que é algo terrível, algo para sempre, algo que a pessoa realmente vai sentir os sofrimentos. Mas por que essas pessoas estão indo para lá? Elas escolheram. Diz alguém, mas quem vai escolher ir para o inferno? Quem vai escolher ter um futuro tão horrível e desgraçado como este? Muita gente. Muita gente está não só neste caminho, mas contentes e firmes neste caminho, indiferentes quanto aos avisos solenes, que ele nasceu no caminho largo e espaçoso, que o seu fim é a perdição. Estão indiferentes. Eu convidei para ler, nós lemos esta noite, do aviso de Deus que existe uma grande salvação para as pessoas escaparem deste juízo, que será grande também. Nós lemos do Evangelho da glória de Cristo. Então, o Evangelho não é uma coisa pobre, uma coisa fraca, uma coisa sem virtude, sem poder, sem atração alguma, porque não é isto que o apóstolo, que Deus está falando a respeito do seu Evangelho. Ele está mostrando que é alguma coisa que tem glória. E glória de uma pessoa gloriosa e eterna, que é o seu próprio Filho. A glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. O Evangelho apresenta esta pessoa gloriosa como o único e suficiente Salvador para as nossas almas, o Salvador dos nossos pecados, o Salvador das nossas vidas. É Ele que pode livrar o pecador do inferno. O Evangelho a respeito desta pessoa é glorioso, porque a sua pessoa é gloriosa. Ela é o Filho de Deus. Ele sempre existiu com Deus quando nada existia. Ele era o Filho do seu amor. A Bíblia destaca desde o primeiro livro até o último o quanto o Pai aprecia e apreciou este Filho por toda a eternidade. Mas hoje, quando existe o tempo, as criaturas, as pessoas, os anjos e as pessoas, os seres humanos, Deus, Ele quis oferecer e revelar esta pessoa que Deus sempre amou, uma pessoa especial para Ele,
uma pessoa que Ele ama, sempre amou, e que Ele quer que nós conhecemos e também amamos Ele. Não é assim com você, de uma forma talvez bem miniatura? Quando você tem alguém especial, alguma coisa especial, para os jovens, quando encontra uma namorada, uma esposa que vê, esta aqui é uma pessoa que eu sei que é especial. A primeira coisa é querer mostrar para os pais se é alguém especial. Agora, se não é, pode ter certeza, vai ficar tudo escondido. Alguma coisa, algum objeto, um carro novo, a faculdade que conseguiu passar, tudo que é especial, queremos compartilhar com outras pessoas, porque é importante para nós e queremos que outros também desfrutem. Não dá para se comparar a dimensão em relação a Deus o Pai e Deus o seu Filho, mas é uma pequena ilustração para demonstrar que Deus, meu prezado ouvinte, Ele quer que você conheça o seu Filho, porque Ele é muito especial. Você não encontra nada especial no Senhor Jesus? Ele nunca chamou a sua atenção? Sabe o que Ele disse? Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Parece simples essas palavras, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Você nunca parou frente a esta porta para pensar e refletir sobre esta porta. A porta pode ser apresentada para você, mostrada para você, como estou anunciando as palavras do Senhor Jesus. Ele está dizendo essas verdades. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Será salvo quando ela entrar. No momento que ele entra pela porta, isso é um momento, é um instante. Enquanto esta pessoa, no momento em que pela fé ele entra, ele aceita o Senhor Jesus. Mas você já apreciou esta porta? Você já parou frente a esta porta? Com certeza você tem entrado por outras portas, porque elas lhe interessam. Você já considerou, você já avaliou, você já entrou, você já fez escolhas na sua vida. Esse é o sentido de uma porta? A sua escolha. E a porta de Cristo, que é a única, é a escolha para a sua salvação. Mas sabe por que você nunca entrou? Você nunca avaliou esta porta. Nunca avaliou a possibilidade de entrar e muito menos avaliou a preciosidade desta porta. Mas, meu amigo, esta porta vai levar você à salvação, vai salvar a sua alma eternamente do juízo divino. Estes versículos nos explicam por que as pessoas não conseguem ver a preciosidade que Deus, o Pai, tem apreciado por tanto tempo e que tem oferecido para a humanidade através do Evangelho. Porque Ele veio a este mundo, agora o Evangelho está falando, no Antigo Testamento nos fala das promessas que Ele viria. O Novo Testamento nos mostra a história de que Ele veio, mostra o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão. Para Ele não precisava ter um lugar tão espaçoso, tão bom, tão confortável, de tanta riqueza, mas para as suas criaturas daquela época, nós vemos que Ele procurava fazer o melhor. Ele não podia ver uma multidão faminta, com fome, e podia ser 5.000 ou 10.000, Ele estava pronto para atender. Ele não podia ver um cortejo
fúnebre, um morto sendo passado por ele, porque ele dava vida àquela pessoa. Ele não podia ver um leproso clamando para ser limpo da sua lepra e ele ficava indiferente? Não. Ele tinha um profundo sentimento pela dor, o sofrimento humano. Mas mais do que isto, ele veio para mais do que isto, para resolver as necessidades físicas e emocionais das pessoas. Nós vemos que ele podia dizer para um e para muitos, ele podia dizer: homem, os teus pecados estão perdoados. Podia dizer para uma mulher adúltera: eu não te condeno, eu te perdoo, vai e não peques mais. Esta é a glória desta pessoa. Ele também disse que o Filho do Homem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. E a Bíblia e Deus não oferece outra pessoa, nem a mãe dele, nem os apóstolos, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome foi dado por Deus entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Esta é a glória no Evangelho, a glória de Cristo. Mas por que as multidões não são persuadidas, não são cativadas? Oh, é isto que eu preciso. Este Evangelho está oferecendo o que eu preciso: o perdão dos meus pecados, a certeza da minha salvação. Oh, que bom saber que eu, mesmo neste mundo, tendo vivido uma vida até agora em meus pecados, contrária à vontade de Deus, mas Deus, através do Evangelho e através do seu Filho, está disposto a perdoar os meus pecados. Pois este livro sagrado nos mostra que Ele pagou a minha dívida sobre a cruz. Ele se ofereceu a Deus em preço de redenção por mim, este vil pecador, que Ele levou em seu corpo os meus pecados sobre aquele madeiro, e que Cristo, aquela pessoa justa, padeceu por mim o injusto, para me levar a Deus. Por que eu não vou confiar nele? Por que eu não vou buscar esta salvação? Mas por que isto não acontece com os nossos ouvintes? Está explicado aqui. Se Deus quer que você conheça esta pessoa maravilhosa do seu Filho, o Deus deste século vai fazer de tudo até a hora da sua morte, para que não desperte em você o interesse de você conhecê-lo. Diz aqui: se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é encoberto, uma coisa tapada, né? Para os que se perdem, está encoberta. Porque os crentes, as pessoas salvas, já descobriram a glória desta pessoa, o poder dele nas suas vidas. Você pode perguntar para qualquer verdadeiro crente sobre esta pessoa, sobre a salvação que eles têm. Será que é uma coisa fraca? Será que eles estão arrependidos porque são salvos? Será que o seu futuro é incerto quanto à sua felicidade eterna? Será que esta pessoa, a pessoa de Cristo, não tem sido uma bênção? A coisa mais maravilhosa que essas pessoas conquistaram, conseguiram na sua vida, quando elas, naquele ato tão importante nas suas vidas, naquele ato de fé nele, real e verdadeiro, eles encontraram descanso para suas almas. Mas ele está dizendo aqui, o nosso Evangelho, se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, além de serem perdidos, que se perdem, estarem perdidos, diz aqui que são incrédulos.
É isto que o diabo está procurando fazer. O pecador, ele é um incrédulo, mesmo que ele diga que tem muita fé em Deus. Sim. Ele pode acreditar que existe Deus, que Deus fez todas as coisas, que Deus está presente em toda a situação, mas na realidade ele é um incrédulo ainda, no sentido bíblico. Porque ele não confiou, ele não depositou a sua fé na pessoa que foi dada por Deus, que as pessoas dizem ter tanta fé. Deu para que elas crescem nele e fossem salvas por ele. Sabe o que o Senhor disse? O Senhor Jesus, João capítulo 3, versículo 17: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Note agora, quem crê nele, no Filho, tem a vida eterna, mas quem não crê, já está condenado. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, a fé que as pessoas dizem ter em Deus, elas não têm no Filho dele. Nunca foram salvas, mas a Bíblia aponta para as pessoas depositarem a sua fé em Cristo para a sua salvação. Mas é isto que o diabo não quer que as pessoas façam. Então, ele encobre este evangelho. E ele descobre este mundo, ele tira, na realidade, ele quer mostrar os atrativos do mundo, ele quer promocionar, ele quer deixar que o pecador se ocupe toda a sua vida com o dinheiro deste mundo, com os prazeres deste mundo. Se ocupe, hoje de manhã nós estávamos pensando na escolinha, as pessoas do dia de Noé, plantavam, colhiam, edificavam, casavam, davam-se casamento, comiam e bebiam. Mas isto um crente também faz. Mas qual é a diferença? É que para o incrédulo, para aquela pessoa que está perdida, estas coisas é só o que ocupa a sua vida. Ele não quer saber do evangelho, mesmo estando dentro do salão. Muitas vezes, infelizmente. Bom seria, meu amigo, que você estivesse aqui decidido: eu quero esta salvação. Que você não tenha vindo aqui por influência de outras pessoas para agradar outras pessoas, mas para agradar a si mesmo, para fazer bem à sua própria alma. Você precisa fazer bem e pensar na sua alma. É o que Deus tem pensado por você, se você não tem pensado. Mas o diabo, ele está pensando em destruir as almas dos homens. E a sua também. Nós lemos que ele encobre o evangelho para deixar o perdido na sua incredulidade. Sabe quando você vai sair dessa situação? Sair de perdido e incrédulo? Quando você buscar a Cristo, que o evangelho apresenta. Olha o que Paulo diz aqui: o Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Lembra lá em Gênesis capítulo 1? Deus simplesmente disse: haja luz. Pois é este mesmo Deus, com este mesmo poder, Paulo está dizendo, foi Ele quem resplandeceu em nossos corações. É aí que o diabo está trabalhando para que não chegue a luz do evangelho, a luz da pessoa gloriosa de Cristo. É no seu coração. É por isso que ele tem televisão, entretenimentos. Na televisão, agora no celular também, nos bares e nas modas do mundo, e enfim, em tudo, até em você mesmo. Você é tão especial que não tem lugar para Cristo. Ele é um atrapalho na sua vida. O diabo diz isso para você. A sua alma está clamando, meu amigo, com sede de Deus. Ela precisa de Deus. Ela tem urgência de ser salva. Será que você vê isto? Hoje você pode medir um pouco o seu coração. Existe mesmo isto sobre a minha vida? O diabo tem conseguido? Qual é a sua atitude para esta salvação?
Você tem perdido sono para entender, para compreender, para crer em Cristo como seu Salvador? A Bíblia diz: quem crê nele tem a vida eterna. Crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Não é nem pelo fato de você entender e nem fazer um curso. O fato que você tem que compreender, sim, tem que entender, é que Ele é o único que pode lhe salvar. Que Ele levou em seu corpo os teus pecados sobre aquele madeiro. Que Ele sofreu justamente por você, para livrar você do inferno. Mas você tem interesse nisto? O apóstolo está dizendo: este Deus que trouxe a luz para este mundo que um dia estava em trevas, foi a sua luz, não a luz do sol, mas a luz de Deus, o poder deste Deus, desta luz. Ele diz: foi quem trouxe luz ao meu coração, aos nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Alguma coisa disto fala com você? Se não, meu amigo, você é um cativo do Deus deste século. Se você não tiver nenhuma reação, é bem provável que você vai se encontrar no grande trono branco que nós acabamos de ler, aonde todos não salvos, vão comparecer um dia, para dali ser lançado no lago de fogo. A última coisa que esses pecadores vão levar para o lago de fogo não é o último pecado que ele cometeu nesta vida, não. Eles vão ver o rosto do Salvador, o rosto daquele que você está ouvindo hoje, que é glorioso, que é tão especial para Deus, que me salvou e salvou tantos crentes aqui, salvou o apóstolo Paulo. Então as pessoas vão mirar, vão olhar o rosto daquela pessoa. Oh, era este. E como ele é realmente, como foi apresentado. Mas hoje ele não é meu Salvador. Hoje ele está ali assentado para ser o meu juiz, para apresentar perante mim a minha vida, e dali ser lançado. Mas tem o livro da vida. Além de ver o seu rosto, vamos olhar o livro da vida. Tem nomes ali, mas o seu não está ali. Não está. Talvez você possa, naquela olhada do livro da vida, pode ver lá: meu pai, minha mãe, meu esposo, meu vizinho, meu amigo. E o seu nome pula. Aqui diz: será lançado no lago de fogo. Isto o diabo não diz para ninguém? Não. Ele não conta, mas Deus conta. O Evangelho mostra. Porque Ele quer somente o seu bem. Ele quer a sua salvação. E para a sua salvação Ele apresenta alguém glorioso, que vale a pena aceitar, que vale a pena confiar. Oh, meu amigo, Ele deu a sua vida por você e por mim. As agonias dos seus sofrimentos na cruz, saber que alguém morreu por mim para me levar para o céu, além de ser o Deus eterno, o Filho de Deus, aquele homem que nasceu como homem aqui, sem pecado, contemplá-lo na cruz e ver o seu clamor em meio à agonia e sofrimento, derramando o seu precioso sangue, rejeitado e desprezado, e você e tantos outros não quererem confiar nele? O que acha que o pai dele vai fazer com você ou com qualquer pecador que desprezar o seu amado filho? Oh, meu amigo, venha para Cristo hoje, se refugie nele.
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Para você ser salvo, meu amigo, você tem que pensar nesta pessoa, meditar nela e confiar nela, crer nela, descansar a sua alma. Paulo diz: a luz de Deus resplandeceu no seu coração. E foi aí que as verdades do Evangelho entraram, porque o diabo tenta encobrir com entretenimentos, com distração. Ele sabe o que ocupa mais os seus pensamentos e o seu coração. Cada pessoa tem um tipo. Então ele aplica na sua vida e você segue o seu caminho. Mas não faça isto. Eu vou terminar. Existe uma estatística, aproximadamente, que a cada segundo 2 pessoas morrem no mundo. A cada segundo. Em 1 hora, aproximadamente 6.000 pessoas morrem no mundo. Já pensou nisso? 1 segundo, 2 pessoas. Quantas pessoas já morreram enquanto nós estamos aqui? 6.000, 7.000. 2 horas, 12.000 pessoas. Eu deixo para você somar 24 horas, um dia, quantas pessoas morreram? Você já pensou que neste 1 segundo, você pode ser uma delas? Eu posso ser a outra? Ou você acha que você está isento da estatística? Alguém tem que cumprir ela. E por que não pode ser você ou não pode ser eu? Mas a pergunta é: aonde você vai estar? Depois que você fechar os olhos para esta vida. É por isso que não devia ser surpresa. As pessoas ficam surpresas. Morreu fulano. Pois é, mas faz parte. A fila está andando. E talvez você será o próximo. Quem sabe eu. Pense nisto. Não deixe o diabo lhe enganar mais. Abra os seus olhos, abra o seu coração para que a luz do Evangelho mostre esta pessoa gloriosa. Ore a Deus, clame a Deus. Para ser salvo não precisa orar, não é a sua oração, mas que Ele possa lhe ajudar a você vencer se não tem força por si mesmo. E você seja esclarecido, meu amigo. É esta a finalidade do Evangelho. Não é só ocupar o seu tempo. Não. Não. Você vindo aqui é para a sua salvação ou para a sua maior condenação?